Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja assistindo, né? Seja bem-vindo à sexta mostra guarulhense de cinema, né? A gente está fazendo uma série de mesas durante a semana, né? Que vocês vão estar assistindo aí, com diversos recortes de coisas que surgiram dentro dos filmes que a gente recebeu, né? Dos 39 filmes que a gente vai estar exibindo. O recorte de hoje a gente vai falar sobre experimental, né? A gente vai falar sobre experimentações no audiovisual, né? É uma coisa que tá bem nítido, assim, na mostra desse ano, assim, né? Acho que tanto de produções dentro da pandemia quanto produções anteriores à pandemia, vocês vão perceber na nossa seleção ali que existe um olhar muito de um cinema de invenção, né? Um cinema de risco, cinema de tentativas, né? De buscas, assim. E geralmente são cineastas que vem de diferentes linguagens, né? A gente tem o caso, por exemplo, do Moisés Pantolfi, né? Ele era um músico reconhecido na cidade, mas desde das últimas 3 mostras, das últimas 3 não, 4 mostras, ele vem experimentando nas animações, né? Porque ele também é um desenhista bem expressivo, né? Enquanto que também é o caso das pessoas que a gente está aqui na mesa, né? Então eu já vou apresentar também os nossos convidados, que é o caso do André Alcuma, né? André Alcuma figura carimbada aí no audiovisual de Guarulhos. Ele é o nosso imigrante ao mesmo tempo guarulhense, né? Então, o Kuma vem de uma história ali da Escola de Cinema de Santo André. Ele, ao mesmo tempo, ele também já vinha de uma experiência do teatro, né? Como direção de arte, né? Tudo mais. E também é um cara aí que, inclusive, a gente sempre volta comenta, é um educador, assim, de quase todo mundo, né? Quase todo mundo que experimentou cinema na cidade passou por algum momento pela oficina do Okuma, né? Mas o Okuma também é um cara, um pesquisador aí, bastante assíduo, né? Questões, principalmente ali na sua graduação e mestrado na História da Arte, né? E de certa forma, esses filmes, essas pesquisas dele, principalmente as pesquisas mais recentes, assim, elas desembocam em seus filmes, assim, né? Por exemplo, toda a questão da Craco, né, que vai desembocar num filme que a gente exibiu em mostras anteriores, que é o Isso Não é o Cachimbo, né? São coisas que conversam, e o Kuma pode falar mais para frente. Então, o Kuma é esse cineasta pesquisador aqui da cidade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a Bruna, né? A Bruna, ou Bruna Diniz, que é uma artista visual aqui da cidade, né? Trabalha com artes plásticas, fotógrafa, né? E que ela tem as experimentações com videoarte, né? Ela tem Na Missa Você Não Sabe Nem um Terço, né? Que é um vídeo anterior, assim, que não passou pela mostra, mas está disponível no YouTube, né? Com experimentação fotográfica, né? Com poesias, né? E agora ela tem esse filme que a gente, essa videoarte que a gente vai estar exibindo na mostra, que é o Vermelho, né? Que também segue essa linha poética experimental sobre ela mesma, né? Que ela vai poder estar falando, né? É um filme, assim, bastante expressivo, assim, né? Então, Então, a conversa vai ser sobre isso hoje, né? A gente vai discorrer sobre experiências né, com vídeo, né? O que nos move, né? Que nos faz provocar, assim, né? Principalmente quando pessoas de outras áreas, né? Que vão ir para o vídeo, né? Vão ir para o audiovisual, né? Testar coisas, experimentar, né? Então eu vou passar primeiramente a palavra para o André Okuma, né? E eu vou perguntar acho que dentro do Nuvem Baixa, o que é possível numa experimentação dentro de uma produção coletiva, né? Como é mediar isso, né? Mediar um trampo coletivo em que, ao mesmo tempo, tem toda uma experimentação, né? Tipo, como você pensa isso, como você reúne essas ideias ali, né? Porque até onde a gente de todas as conversas que a gente já teve, todas as conversas que a gente já assistiu, parece que houve esse espaço, né? Esse espaço para todo mundo que estava envolvido experimentar dentro do filme, né? Essa é a pergunta que eu te faço. Bom, beleza. Bom, antes de tudo, queria dar aí bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Dizer que é um prazer aí estar aqui compondo a mesa,
queria agradecer o convite, cumprimentar a Bruna aí, minha colega de universidade, e agora de cinema também, né? Bom, sobre o Nuvem Baixa, assim, tem muitas questões envolvidas, assim, né? Mas pensando um pouco nesse recorte mais experimental e dentro dessa perspectiva coletiva de criação, eu acho que o ponto fundamental é que no processo de... eu tentei pensar uma abordagem que fosse decolonial, sabe? Que meio que fosse uma contraproposta a um cinema hegemônico, né? Então, basicamente, todo o processo foi tentando pensar assim, se isso que eu estava pensando, fazendo, era uma espécie de reprodução de um cinema colonizado, ou se era uma tentativa de arriscar uma proposta decolonial, né? Aí uma coisa fundamental, assim, é isso, assim, que eu queria romper com essa figura do diretor, o dono do filme, né, o patrão do filme, desse lugar da hierarquia, né, do posto máximo, e dessa figura do artista genial, do artista que é o grande um simulacro de Deus, né, que tudo pode, né, tudo é onisciente, onipresente dentro do processo de criação. A ideia é um pouco romper com esse discurso, né, que no cinema é extremamente arraigado, né, dentro da indústria do cinema, a figura do diretor. Então, a primeira coisa é isso, assim, é tentar sair fora desse posto do diretor, né, e tentar pensar isso a partir de uma espécie de processo horizontal de criação, né, onde abre todo o processo, né, num primeiro momento com a Areiko, né, participa também muito de umas discussões preliminares o Juliano Lourenço, e aí a gente vai pensando todo esse processo do roteiro, aí quando o processo, daí a gente abre para o Guinho vai também contribuindo. E a ideia é assim, né, você tem o roteiro ele tem 4 páginas, né, o resto, assim, todo o processo que vai além desse roteiro é pura experimentação e propostas dentro do coletivo. O meu papel, então, não era nem dirigir o filme, mas mediar as ideias que se surgiam a partir das provocações, né, que o roteiro apresentava. E a ideia era tentar muito dialogar com os nossos universos pessoais, as nossas questões enquanto artistas, né, artistas, né, guarulhenses, né, nesse contexto de periferia, né, fora desse eixo central, assim, do sistema de artes, né, que é aquele espaço ali meio Vila Madalena, Vila Mariana ali, né, e tal, e tentar pensar outras questões também que foi muito trazido pelo Guinho, né, que era tipo como é um corpo negro, né, dentro do cinema, como é um corpo negro no trânsito da rua, como é que é um corpo negro no Brasil, né, principalmente nessa era Bolsonaro. E aí a ideia então é pensar sempre esse olhar de baixo para cima, esse olhar que rompesse com essa figura do diretor, autor, e um olhar também que tentasse desconstruir as linguagens dadas, né, dentro da estrutura do cinema clássico, né. Então, usava planos muito longos, cortando com planos muito rápidos, os movimentos, a pan que eu faço no filme, na primeira cena, é uma pan, tipo, fazer uma coisa que pareça muito bonita, mas que tem umas falhas intencionais, assim, muito para provocar esse questionamento dessa linguagem pura, né, do cinema, né. Então, assim, respondendo sua pergunta sinteticamente, acho que o ponto de partida
do cinema, do nuvem baixa enquanto experimentação, né, é pensar o nuvem baixa como uma proposta, uma tentativa de proposta de cinema decolonial. Não, eu acho que é perfeito, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente sempre conversou, né, sobre o Nuvem Baixa, depois que você lançou, é essa questão de que é um filme que, se você pensar na equipe de realização, assim, é um filme não branco, né? Ele tem traços ali, povos amarelos e negros, né? Muito, muito interessante, assim. Pensar também que eu acho que dentro da própria condição que é produzir cinema em Guarulhos, né? Quanto coletivo, né? Que a gente meio que já tem uma propensão, até porque todo mundo não corre junto, né? A gente tenta, mesmo que a gente, de certa forma, reproduza, né? Algum sistema de funções e cargos do cinema industrial, a gente ainda assim, dentro de um coletivo, a gente ainda tenta agir de uma forma horizontal, né? Exatamente, e não por acaso, né, a figura do Guinho no filme é um artista de rua negro, né, vestido de anjo, né, com a cara pintada de branco e tudo. Esse anjo como esse discurso também, né, esse discurso cristão eurocêntrico, né. A ideia é tentar travestir esse corpo negro com essas vestes, né, e essa ideologia branca europeia. Essa figura do anjo não é por acaso, né, essa estátua viva. Esse corpo negro tentando fazer o jogo da branquitude, né, mas que mesmo fazendo o jogo da branquitude, você continua sendo esse corpo subalternizado, desprezado e violentado, né, e silenciado também. Sim, acho que você traz. O Guinho também é outra questão, né? Acho que de outra mesa que eu participei, tá na mesa da quarentena, né? Tava falando com a Jussiabra, né? A Jussiabra também tem uma coisa parecida com a experiência do Guinho, eu acho, né? Que uma pessoa que atua, mas ao mesmo tempo é uma autora, né? Ela tem essa função, assim, né? O corpo em si ele já também é um corpo criativo, né? Do filme. Agora eu vou passar para Bruna, né? Bruma. Eu queria perguntar sobre como você tem uma série de experimentações, né? Que vão desde colagens com fotografias, né? E ao mesmo tempo mesclagem com os desenhos e tudo mais e pinturas. E ao mesmo tempo tem uma produção textual grande, assim, né? As redes sociais as suas não mentem, né? Então, tem uma produção textual grande que parece que atravessa todas essas produções. E aí a minha pergunta é em que momento você sentiu que, tipo, o texto, a pintura, o desenho e a fotografia por si só não era o suficiente para algo que você queria expressar, né? E aí você vai e recorre ao vídeo. Não sei, mas o que te leva a experimentar o vídeo, assim, né? Juntando todas essas outras experiências artísticas, né, visuais. Sim, é meio louco, assim, porque a imagem, o audiovisual, ele apareceu, assim, sempre, de alguma forma, estava presente, assim, eu sempre tive muita vontade, mas eu acho que a pulsão mesmo veio dentro de uma crise absurda, assim, e foi quase que, foi tipo uma... Caiu ou travou. Bruno. Voltou. Aí você volta. E aí eu sempre levava, tinha o costume de levar os meus desenhos, todos os meus trabalhos numa pasta, assim. E aconteceu que numa dessas exposições, na hora de voltar para casa, um carro de um amigo meu foi roubado e levou junto, assim, os meus trabalhos todos, de 2015 a 2018, assim, tipo, toda a minha produção. E aí só sobrou registro. Então, o audiovisual veio meio que nessa crise, assim, porque isso meio que me frustrou de eu ter perdido vários originais, assim, de muitos anos, assim. E aí eu
veio essa pulsão, assim, de experimentar algo novo, porque o desenho parece que já tinha, meio que já tinha me saturado, assim, e já tinha me frustrado, né, depois com essa coisa. Então, acho que o audiovisual tem essa, né, a imagem, a fotografia, o audiovisual, essa produção, ela parece que ela é meio temporal, assim, acho que o objeto, o papel, a tela, e aí eu acho que foi um pouco isso, assim, de ter me permitido, acho que explorar mais, assim, essa questão da imagem e sem ficar tão presa na matéria, assim, no papel, enfim, acho que é meio por aí. O que eu tinha visto anteriormente, que era o da missa, Você Não Sabe Nem o Terço, ele tem essa coisa de registros, né? São registros que você vai combinando ali e vai mesclando com os textos, né? Mas o Vermelho, que vai estar na mostra, ele é um filme sobre... que é até uma questão que a gente estava conversando, o pessoal estava conversando na mesa da quarentena, né? Sobre essa questão do selfie, né? Você filmar a si mesma, né? Então, como foi esse processo também de... Agora produzir expressar seu próprio corpo em imagens no vídeo, né? O Vermelho ia se chamar Cativeiro, porque eu achei interessante, assim, pensar nessa questão do formato da selfie como uma prisão, assim, como a quarentena, uma quarentena de si, assim, e aí eu acho que a selfie é meio que isso, né, a gente se enquadrar naquele 16:9, assim, e aí você ter essa possibilidade de se fazer, assim, de fazer usar os filtros e ser cachorro, ser gato, ser mais bonito, ser mais branco, sei lá, enfim, ter maquiagem, enfim. E aí eu fiquei chapando muito nisso, assim, dentro da quarentena, em pensar como explorar isso, assim, de uma forma artística, de uma forma poética, e falar, e acho que tem um pouco de violência também, eu acho que é meio violento, assim, e se rasgar, sabe? Usar a possibilidade desse quadrado para poder se rasgar, assim, em vermelho. Acho que meio isso, assim, que meu processo, assim, de pensar, de explorar essas linguagens da rede social, do selfie, enfim. Acho que é isso. Então, agora você comentou isso, agora é verdade, né? Eu tava... Aquela coisa que é meio Super 8, assim, né? Tem aquele quadrado, assim, né? Não tinha pensado, acho que quando você falou cativeiro, eu queria até... trouxe essa imagem mais forte agora sobre esse enquadramento, né? Sim. Pode falar, como o lance desse filtro Super 8, né? Que você faz um lance que tem um cineasta experimental que é o Stan Brakhage, que ele fazia filmes que lembra um pouco, né? Esse curta lembra muito os trabalhos dele. Ele fazia também Super 8 e ele riscava, né? Os filmes. Né, ele filmava e depois riscava assim, com estilete, com caneta. Ele fazia intervenções no próprio filme, né, para criar esses efeitos mais sujos, mais pesados, fazendo camadas, né, de interferência, né, com cortes meio aleatórios, não sei o que lá. E é engraçado, assim, porque você falar que você sai desse suporte que seria mais analógico, digamos assim, né, que é o do papel e aí você vai pro digital, né, pro visual, mas tem esses resquícios ainda desse certo analógico, né, porque você faz um cinema com muita textura, assim, um cinema que você faz essa simulação de Super 8, né, e surge a imagem, escurece,
tem esse filtro vermelho, né, que permeia todo o conceito do filme, mas principalmente, assim, ele tem uma coisa, assim, que é muito, assim, também do analógico, né, que não... então, é um digital, mas não é também, né? É interessante essa brincadeira, porque, de alguma maneira, você faz uma permanência, né, do seu estilo, né, da sua identidade, das suas questões, dentro do ambiente audiovisual, assim, né? E super funciona, assim. Achei muito potente, assim, muito bonito. Obrigada. Fico muito feliz Uhum. de ouvir, porque é isso, assim, eu acho que acho que a minha produção, assim, no audiovisual, eu fico até meio tímida, assim, de ficar falando dessa forma, porque eu não tenho uma técnica, eu não vejo uma técnica, sabe? Assim, é uma coisa que eu vou criando e vou explorando e vou vendo no que dá, assim, não é uma coisa... Eu fico até tímida, às vezes, de falar isso, porque não tenho muito conhecimento técnico, às vezes. Uma coisa até que eu queria, assim, futuramente mesmo estudar, assim, porque o que eu tenho é um pouco de teórico, né, da história da arte e tal, de conhecer os diretores, conhecer os estilos, os cortes, mas pensar e desenvolver uma técnica assim, eu sou me enxerida, assim, não manjo muito, assim. É muito Não, legal mas ouvir essas coisas. você manja, você manja, você manja. Então, Porque tem um lance, assim, que é muito legal, assim, que é muito, assim, eu lembro muito das aulas de filosofia da arte, né, da Unifesp, né? Nosso querido e amado professor Oswaldo, que é esse lance da torção dos corpos, né? Esse corpo torcido dentro do enquadramento claustrofóbico, né? As marcas, as cicatrizes, as rachaduras, as manchas, como isso diz também, né? Sobre a ideia do filme, né? Não só a imagem, não é uma imagem descritiva, né? É uma imagem dialógica, né? E como você associa isso com os ruídos, né, sonoros e com a poesia, assim, né? Então, esse emaranhado, né, de tensões que são meio abstratas, né? Elas vão se dando assim, num lugar, assim, né? Que é esse paradoxo que você coloca de dentro e fora, vivo e morto e tal, parece que as coisas vão se encaixando assim conforme você vai vendo, assim, né? E cada mancha, cada fragmento de corpo torcido, né? Cada gota de sangue que pinga, assim, elas têm muita potência, né? Não são imagens gratuitas e aleatórias, né? Tipo, elas tocam, né? Elas extrapolam a imagem, assim. Que é, meu, porra, mais cinema do que isso é impossível, tá ligado? Não, mas eu acho que foi bom ser levantado essa questão do Super 8, né? Eu acho que quando você fala, como aceitou o Stan Breakage, né? Mas eu acho que tanto o A Missa quanto esse, eu fiquei lembrando também do Jonas Mekas, né? Acho que é o cara que vai... Eu acho que é o cara que vai pegar o Super 8 assim e extrapolar, assim, né? O Super 8 contra uma forma de registro, né? Então, eu fico pensando, e se eu digo uma pessoa que acompanha tanto, acompanha pelo que você produz nas redes sociais, né? Eu acho que o Jonas Mekas, ele tem esse negócio de fazer um filme diário, que ele vai pegando restos de filmes que ele vai fazendo, e isso ele combina com os diários e coisas que ele escreve no dia a dia, né? E ele meio que junta tudo como se fosse tipo uma grande crônica poética sobre a vida dele naquele recorte que ele aborda no filme, né? Eu acho que tanto o Vermelho quanto outras coisas que eu assisti suas, eu acho que tem isso, assim, né? Você pegar, assim, experimentar textos, né? Você pega textos que você tem, você vai experimentando dentro da imagem, né? E isso eu acho que o Kokuma falou, né? Mas audiovisual que isso não é isso, né? Eu acho que são filmes que o Kokuma lembrou que são muito sonoros, né? Acho que aí tem uma força muito grande, assim, né? Eu acho, outra coisa também, eu acho que essa mesa em si é justamente para isso, assim, né? Eu acho que é uma mesa sobre pensar também em
eu acho que dentro do contexto que se produz em Guarulhos, né, dentro da própria mostra de cinema de guarulhense, é uma mostra que é muito propensa ao experimental, assim, né. Eu fico pensando, por exemplo, no Moisés, né. Moisés, ele experimentou, assim, né, ele fez uma animação, ele exibiu na mostra e depois ele foi voltando, assim, crescendo, assim, né, na produção, né. Eu acho que essa situação de Guarulhos, assim, né, que a gente meio que uma comunidade, assim, existe uma comunidade, assim, pelo menos da galera que produz, a própria mostra a gente tentar ser o mais democrático possível, né, tipo, a pessoa se inscreve, a pessoa entra, e não existe... E eu acho que é muito interessante, assim, que tá, quando, por exemplo, essa mostra aqui em específico, a gente tem... isso é um dado, assim, é um dado que a gente vem discutindo desde que a gente recebeu todos os filmes, assim, tipo, tem muitos poucos filmes narrativos, assim, e narrativos eu digo de ficção, né? Tem filmes narrativos documentais, né, tudo mais, mas filme narrativo, ficção, assim, não, quase tem muitos poucos, assim, nessa mostra, assim. Essa mostra foi a mostra do cinema experimental e do cinema de quarentena, assim, né? Então, é interessante, assim, também, que ver que a galera de Guarulhos, assim, vai testando e a gente, quanto à amostra, a gente abre espaço para isso, né? Eu acho que não existe isso, né? De você... A pessoa, não sei... Acho que a gente sempre vai tentando pensar coisas, assim, mexer, remexer, assim, né? Eu acho muito interessante pegar essa amostra e ver muita gente testando coisas, assim, né? Outro caso também é o Cristiano, que faz vídeo poemas, que ele divulga imagens, né? E eu acho que o papo seria sobre isso mesmo, assim, né? A gente ver como esse processo, né? Às vezes esse processo, ele não... Às vezes o processo não é tão extremamente racionalizado, né? Como o Bruno falou, né? Não é um processo que você calcula e tal. Então, acho que E é um processo de provocações de si mesmo, né? Acho que isso que eu ia falar. principalmente nessas produções solos. São pessoas se provocando a pensar coisas novas no que ela está fazendo, né? Eu queria te perguntar, né? Porque você também tá com 3 filmes experimentais e 3 filmes muito díspares, né? Que vendo de longe, assim, eles nem se conversam, né? São muito muito heterogêneo, assim. Eu queria que você falasse aí. Pô, acho que caiu um pouco aqui o Kuma. O Kuma, acho que caiu essa última fase. Não, eu queria que você falasse aí desses processos aí também. Como é que você se percebe isso? Nesse processo de autoficção, né? Ou de autoexperimentação, que também é um autorretrato, assim como Moisés fez, como a Bruna fez. É perceptível que você também fez isso, né? Só que de maneira bastante heterogênea, né? São 3 filmes absolutamente diferentes um do outro, né? Como é que você se percebe aí nesses 3 filmes? Então, esses filmes, assim, são coisas que, tipo, eu realmente, é um processo muito mais de testar coisas, né? Por exemplo, o Vazio, eu tava brincando com o filtro no Instagram, né? Tipo, eu acho uns filtros muito legais, assim, né? Aqueles filtros que deixam sua cara metalizada, ou que te deixam com a cara de cachorro, assim, né? São coisas muito interessantes, assim, né? Aí eu tava brincando de filtro de Instagram, eu achei esse filtro que era um filtro que duplicava a face, e fazendo não sei o que lá, eu fiquei testando, né? Acho que o Vazio eu faço uma coisa que eu não faria antes, se não fosse na pandemia, porque eu sou uma pessoa tímida, né? Então, tipo, eu geralmente eu evito o máximo possível aparecer na frente da câmera, a não sei que seja um selfie, né? Porque aí a rede social, né? A gente se aparece, né? Mas para filme, assim, eu tento evitar o máximo possível, assim. Aí eu tava experimentando com filtro do Instagram e eu fui experimentando filtros. E aí eu acho que tem um processo que, tipo, para mim é muito instintivo, assim. Eu olho a imagem e eu já começo a mexer nela. Tanto que eu comecei a editar esse filme no celular. Eu tenho um lance, de um tempo para cá, eu faço muita coisa no celular, assim. Eu testo edição no celular, eu testo imagem no celular, como você pega esses aplicativos, assim, né? Eu me inspiro muito no Part 1, né? O rapper, que ele usa o celular para fazer quase todas as montagens dele, assim. E aí uma vez eu vi uma live dele passando os aplicativos,
Aí eu peguei os aplicativos que eu conseguia no Android, né? Porque ele usa iPhone. E aí eu sempre fiquei testando, assim, né? Sempre fiquei testando. Então, a todo momento, assim, se eu vejo uma imagem interessante, eu vou lá e fico testando nos aplicativos e tudo mais. Aí o Vazio, eu fiz isso, né? Eu testei e depois eu fui para edição mesmo no Premiere. E aí é um filme que eu tava muito na pira do som. Então, tipo, eu faço o som, aquele som estranho do filme. Aí eu faço um jogo sonoro, assim, de uma coisa meio bicho, assim, não sei o que lá. O Fumano, eu tava muito numa pira de aprender a fazer animação. Eu acho que eu tinha comprado aquelas mesinhas digitais e eu queria testar coisas. E eu acho que as animações que eu faço são animações mais experimental no sentido que eu sempre trabalho com repetições, assim, repetições de movimentos, repetições de cores, e aí eu vou treinando a estética delas. Tanto que o Fumano, boa parte do curto, ele é uma repetição do cara fumando, e depois no final você tem uma conclusão ali e tal. Então eu pensava em imagens que eu queria desenhar. Eu queria desenhar um moleque assim, tipo de quebra, assim, sentado fumando. E aí depois eu fico pirando um desenho para ver até onde isso ia dar, né? E depois eu piro na edição e vou lá e aplico os efeitos e tudo mais. Uma coisa que eu acho que eu comento muito com o Alexandre, né? O Alexandre que faz parte da organização da mostra, que eu comento sobre essa coisa do vídeo digital, né? Como o vídeo digital ele possibilita você quebrar a imagem e remontá-la diversas vezes e você ter um controle muito grande, assim, né? Então, sempre gosto de não tratar a imagem como algo sólido, assim. Eu sempre trato a imagem como uma coisa muito fluida, assim, né? Então, tipo, quem me vê as coisas que eu faço, eu sempre vou mexendo até o máximo, assim. Por isso que eu vou fazendo repetições. Agora, não sei se você falou do Lamento, tem outro filme que eu fiz com um amigo meu, né? Não sei se é um Lamento. Eu falei 3, mas são 4, né? O teu Lamento e o outro lá do WhatsApp. Então, mas vai ser rápido, assim. O Lamento, ele vem muito o Lamento e o Manter. O Manter eu não fiz sozinho, né? Fiz com um amigo meu, com o Daniel Reis, que é aqui do Pimentas. Mas eu fiz os dois no contexto de faculdade, assim. O Lamento, ele vem muito de um trabalho, sei lá. Eu tava muito lendo aquele cineasta natural de Gana, que ele hoje é da Inglaterra, né? Que é o John Acoffran. Ele tem todo um trabalho, assim, que ele fala sobre arqueologia, né? Arqueologia da imagem negra, né? Então, inclusive, ele mesmo propõe, né? Tipo, ele pega aqueles histórias do cinema do Godard e fala, pô, deveria ter uma história do cinema negro, né? Porque a história do cinema do Godard não mostra tanto, assim, as imagens da história do corpo negro no cinema, né? E aí eu pirei no João Cofre, assim, porque ele tem todo um trabalho de edição, de olhar, né? De olhar a ancestralidade de uma forma que eu acho muito interessante, assim, ele olha a ancestralidade no cinema, nas imagens, como é aquela coisa, né, você vê um filme antigo, um filme de não sei quanto tempo, mas aquele filme tá real ali, né, você experiencia ele no agora, né, então o John Acoffey trabalha isso, né, a ancestralidade das imagens negras no cinema, se você resgata essas imagens, elas sempre vão estar vivas, né, elas sempre vão estar presentes no agora, né, essas imagens nunca vão cair no esquecimento, né. Então, eu tinha um trabalho da faculdade para fazer, que era fazer uma montagem sobre o beijo, né? Eu tinha que fazer um filme que 2 personagens iam se beijar, mas eles não conseguiam. E aí eu já tinha feito uma outra edição baseado nisso. Eu gosto dessa coisa de eu gosto de editar imagens de arquivo e experimentar com elas. E aí no Lamento eu queria fazer essa questão, né? Tipo, você tem 2 corpos negros que eles não vão se beijar porque vai existir uma coisa chamada escravidão, né? Vai ser chamado o tráfico de escravizados ali no Atlântico, né? Então, o filme todo eu tento trabalhar nas imagens que a gente tem, as imagens que eu lembro, né? As imagens que eu lembro que existem, que tratam a escravidão e a questão do Atlântico, né? Dos corpos afroatlânticos, assim, e aí eu vou montando elas, assim, né? Então, é um trabalho muito de colagem de imagens. E eu acho que eu gosto muito dessa questão do John Acoffra mesmo, de você pensar a arqueologia do cinema, né? Se você pensar que quando você trabalha com uma de arquivo, você está resgatando uma memória para ficar viva, né? E quando você experimenta essas imagens do passado e você cria algo novo, você mantém essa ancestralidade presente no agora, né? Então você não são imagens do passado, são imagens do agora, né? Essas imagens você carrega e tudo mais, assim.
acho que em questão de cosmologia, para mim era muito interessante pensar assim, quando eu editei o Lamento. E aí eu pego imagens diversas, assim, eu pego tanto do Sim a Moça, aquela novela da Globo, quanto eu pego imagens de filmes tipo do Spike Lee, eu pego imagens alguns filmes africanos, como do senegalês, o Ousmane Sembène, né, que eu pego a Negra D, até eu vou misturar coisas mais recentes, né, tipo, eu pego uma música da Elza Soares e vou montando, assim, tentando montar essa trajetória, né, tipo, porque esses corpos negros não se encontram, né, tem toda essa história da violência, né, essa violência ancestral, e eles não vão conseguir se reencontrar de novo. O Manter foi a mesma questão, assim, tinha que fazer um trabalho de faculdade, a gente tinha que explorar a estética do som, alguma coisa assim, e aí eu estava muito interessado em fazer uma coisa parecida com Fantasmas, do André Novaes de Oliveira, que é fazer um filme onde é todo permeado por sons, né, os sons que os personagens aparecem pelos sons, né, eles não aparecem em si na frente da câmera. E aí um amigo meu, que é o Daniel, a gente conversou sobre o que seria o filme, e a gente tinha esse amigo nosso que ele estava vivendo em casa, assim, sozinho, e aí tinha umas mensagens, assim, né, e aí a gente pegou essas mensagens da parede e foi construindo uma narrativa, né, sobre isolamento, sobre essa distância dos pais, né, tipo, eu acho que uma coisa que eu gosto do cinema mineiro, do filme de plástico, é um lance da afetividade, né? Acho que os diálogos carregam muito afeto, assim, carregam muito uma simplicidade afetiva, assim, de quebrada. E aí a gente pensou, tipo, não, vai ter áudio do WhatsApp de mãe, né? Acho que não tem coisa mais afetiva que você receber um zap da sua mãe, né? A não ser que ela esteja te cobrando porque você chegou em casa, mas mesmo assim é afetivo. E aí a gente foi montando, assim, né? A gente foi montando essas imagens, assim, e a gente fez todo no celular, né? A gente tinha uma ideia de fazer um remake com uma câmera melhor, assim, né? Uma câmera mais semi-profissional, mas aí o filme ficou assim, a gente mandou para mostra com o celular, né? Mas aí ficar essa textura de celular que também eu acho interessante, né? Uma textura também que acho que casa com o filme, e acho engraçado também, uma das coisas que eu conversei com as coisas que eu pensei também, como esse filme ele conversa com a pandemia, sendo que a gente fez ano passado, né? Essa coisa de você não ver seus pais e você morar sozinho e tudo mais, assim, né? Mas foi isso, assim, tipo, eu acho que tem tantas acho que metade dessas produções, dois filmes aí, tipo, são mais experimentações minhas, assim, do dia a dia, de ver uma imagem, começar a mexer, desenhar e repensar ela e reconstruir. Os outros são mais questões de pesquisa e acho que o Manter também é uma questão desse diálogo entre eu e meu amigo, né? De como a gente fala sobre a relação dos pais e ser adulto, assim, ser um jovem adulto, né? Mas é isso. Falei demais. Lamento é lindo, cara. O filme é lindo, lindo. Eu tenho essa vontade de produzir mais, né? Eu fico pensando em outras ideias de como contar a história, que histórias eu consigo contar com as imagens de arquivos de corpos negros, né? Na história do cinema, né? Em algum momento eu volto a isso, né? Eu não sei. Mas eu gostei bastante de fazer, assim. Eu tenho outro que é o... Agora me falta a memória, mas eu tenho outro filme que é bem parecido, assim, né? Mas ele vai procurar mais... Eu acho que ele não tem esse traço ele vai procurar uma coisa muito mais de quase mais de afeto que existe no cinema negro, né? Mas eu sempre vou tentando isso, assim, né? Eu acho que eu gosto muito de editar, acho que eu gosto muito da edição, assim. Eu acho que eu aprendo muito na edição, eu acho que na edição você constrói o filme, na edição que você repensa a imagem, você remodela ela, eu acho que no Lamento, o trabalho, quando você usa mais de arquivo, é sempre pensar que você está dando uma outra vida para essas imagens e você está sempre mantendo elas vivas, né? Eu acho que é sempre importante isso na edição, assim. Mesmo quando você pega imagem de arquivo, assim. Trabalhar com filme de arquivo é isso. Dar vazão, deixar que essas memórias não se percam ou ficar aquela coisa do filme do passado, né? Eu acho que é isso, assim. Tipo, essas imagens
as imagens sempre vai assistir de novo e elas sempre vão se tornar presentes, assim, né? Eu penso isso. Mas eu falei demais, como agora vocês vão ter que falar mais, né? Você tá com 4 filmes no bagulho e quer falar pouco. Então, mas é porque eu joguei lá, né? As pessoas que assistam lá e comentem, né? Nenhuma pretensão, né? Só queria jogar os filmes lá. Mas eu queria perguntar, acho que vocês comentaram sobre essa questão, vocês comentaram, assim, coisas de Unifespianos, né? E eu queria perguntar como é para vocês essa experiência da história da arte dentro da produção, né? O que trouxe ou o que te levou a também que te provocaram vocês, né? Pensando em estudar a história da arte, né? Tanto no ponto de referência, repertório, até no ponto de desenvolvimento crítico pela própria história da arte, né? Pensando que estamos falando aqui nessa mesa de decolonialidade, né? Como levantando a primeira pergunta, né? Acho que é interessante, né? O que vocês podem falar? Pode ir aí, Bruno. Nossa, eu acho que a história da arte, ela tem uma coisa assim que eu gosto muito, que é a análise de imagem, assim. Eu acho que ver a imagem e as ressonâncias que ela pode proporcionar, assim, eu acho que é uma das coisas que mais eu acho incrível, assim. E na minha produção, o tempo todo, assim, a história da arte me atravessa, assim, ou como até falou do Oswaldo, né, que é um professor da filosofia da arte, do departamento de filosofia da arte na história da arte, e eu fiz uma disciplina com ele que chama Culturas Visuais do Corpo, e foi uma disciplina que foi, assim, essencial para a produção de vermelho, assim, de pensar. Eu já tinha uma pesquisa de corpo, mas foi foram muitas referências dentro dessa disciplina e muitos questionamentos, assim, em relação ao corpo, que me somou muito, assim. E, então, eu acho que o tempo todo a gente está tendo... Deixa eu dar uma travadinha, Bruno. E aí acho que a gente está sempre o tempo todo sendo colocado para pensar a imagem, né, a imagem artística para além da técnica, né, para além da tinta, para além do corte, para além da fotografia, mas assim, o que ela pode contar historicamente, socialmente. Enfim, eu acho que isso eu acho muito potente, assim, dentro da história da arte, do curso de história da arte da Unifesp, em especial, assim, porque envolve muitas outras coisas, assim, e é muito mais profundo do que essa camada de técnica, assim, que normalmente a gente está acostumado enquanto artista, e que pra gente é fácil, né, querendo ou não, mas eu acho muito interessante nesse aspecto, assim. Não, eu concordo, é isso, assim, acho que a Bruna falou tudo, assim, né, eu fiz cinema, né, na Escola Livre de Cinema, como você falou, e é importante, assim, pensar esses dois lugares, porque é fundamental para entender também como é que eu vou pensar depois o meu cinema, assim, né, que na Escola Livre de Cinema eu aprendi a fazer filmes, aprendi, assim, a fotografia, roteiro, direção, trabalho com ator, trabalho com produção, a questão do som, não sei o que lá. Então, assim, eu aprendi a fazer filmes. Agora, a história da arte, ela foi fundamental para eu entender
o que eu queria com esses filmes, tá ligado? Que filme era, qual a potência desse cinema, né, ou desses filmes. A história da arte foi importante assim, para entender a potência, né, a profundidade da imagem dentro da nossa vida, assim, dos afetos, das retóricas, né, da formação, assim mesmo, né, porque, tipo, uma coisa assim que quando você uma careta, assim, ó, você vai fazer um filme, você vai aprender a escrever um projeto, você vai ganhar o dinheiro para fazer o filme, aí você faz o filme, presta conta e acabou, tá ligado? Aí quando eu tava na história da arte, assim, aí eu comecei a sacar, assim, tipo, né, pensando toda nessa teoria da arte, assim, de como, por exemplo, a imagem, ela foi fundamental para os rumos do século XX, né, sabe? Se for pensar, assim, que puta, o Griffith foi fundamental, assim, para o racismo nos Estados Unidos, como o Eisenstein foi fundamental, né, para a Revolução Russa, como a Leni Riefenstahl foi fundamental para o nazismo, né, para a ascensão do nazismo, né, como o cinema blockbuster americano foi fundamental aí para a era Reagan-Thatcher, sabe? Todos os caminhos da sociedade, elas vão coladas ali na imagem, né, na imagem cinematográfica, né, assim, tipo, como, assim, pessoas começaram a fumar cigarros, usar calça jeans, comer hambúrguer por causa do cinema, sabe? Então, assim, você vê, assim, que não é só entretenimento, o negócio, ele te atinge, assim, de uma maneira visceral e profunda, que te gera emoções nos limites mais exacerbados, assim, né? Ele suscita paixões, né? E depois que você tá apaixonado, né, mano, você fica cego, né? Então, assim, foi um grande. O cinema é uma grande máquina, assim, de catalisador de ideologias, de desejos, né? E entender como isso funciona principalmente entender como funciona a imagem, como é que funciona a construção da imagem, né? Como funciona os mecanismos políticos e filosóficos que habitam a imagem, né? Isso eu aprendi, não foi fazendo cinema, né? Não foi estudando cinema, eu aprendi na história da arte, assim. Então foi fundamental, assim, meu olhar crítico sobre a imagem, assim, sobre o cinema e principalmente sobre o meu cinema se dá muito por causa disso também, como a Bruna falou bem, assim. Sem áudio, hein? Eu me calei, né? Não, mas eu tava. Era bem isso, né? Acho que uma perspectiva crítica da imagem é muito importante, assim, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, o audiovisual de Guarulhos, né? Que é uma cidade dormitório que a gente não consumia imagens da cidade, né? E do nada começa a surgir filmes aqui, e você começa a entender, né? Começa, acho que tem um pertencimento aqui, né? E a própria lógica, né? Que agora as pessoas estão produzindo e a gente não tem uma Specine, né? Apesar de pessoas tentarem, né? Mas a gente não tem uma Specine, a gente não tem uma Hollywood guarulhense, né? Então, qual é o poder das imagens daqui, né? Que as imagens vão dizer agora de Guarulhos, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente quer ver agora nessa mostra é pensando que ela vai ser virtual e que a gente tem mais facilidade de levar os filmes que são produzidos daqui para pessoas que não tiveram oportunidade para vir para Guarulhos, até mesmo quem é de Guarulhos, que não pode se locomover por centro, né, onde geralmente acontecia a mostra, né, de poder conhecer, né, as imagens daqui, né, e aí como isso vai afetar essas pessoas também, que eu acho que uma coisa que é interessante, eu estava até conversando com uns amigos meus, pessoal do Polissemia, como a mostra tem esse
impacto, né? Tipo, as pessoas assistem os filmes daqui, o pessoal daqui, ninguém tem produtora grande, ou uma produtora até média, o pessoal tá na correria, né? E aí a pessoa fala, porra, também posso fazer isso também, né? Eu posso fazer, se esse cara, ele só fez isso, né? Tipo, ele pegou uma câmera de celular, ele pegou uma coisa ali, ele experimentou, porque eu não posso experimentar, né? Então, acho que é importante também pensar como as imagens de Guarulhos afetam, assim, né? Para quem assiste filmes da mostra, né? Como, essa coisa, né? Eu e o WG, né? WG é meu parceiro do Quinoférico, a gente conversa sobre isso, né? Que, tipo, no começo, assim, também, né? Lá em 2014, antes de mesmo fazer qualquer oficina de cinema em Guarulhos, a gente pensava, pô, o que eu quero ver de filme? Eu quero ver de filme que fuja da lógica dos multiplex do shopping, né? Eu vou para São Paulo. O que eu quero estudar cinema? O que eu tenho que fazer? Vou para São Paulo. E aí você não tem grana, porque aí tem o busão é caro, não sei o que lá e tal, né? E aí eu acho que de um tempo para cá até melhora até o pertencimento do guarulhense, né? Essa coisa da próprio cultural, né? De não viver a própria cidade, né? Acho que a gente tem muito isso, assim, né? O Kumaik, né? Que é um cara que se metamorfoseou aí com o guarulhense agora. Eu acho que tem muito isso, assim, né? Acho que quando você vive numa cidade que o pessoal trabalha, vai embora e volta só para dormir, as pessoas não vivem a cultura da cidade, né? Eu acho que a gente teve ano passado a experiência do Sesc, foi interessante também, mas mesmo assim ainda existe uma cultura em Guarulhos de a gente não viver a própria cidade, né? Então, essas imagens são interessantes, né? Tipo, essas imagens que vão surgindo nos filmes, né? Podem dizer outra coisa, né? A pessoa pode reconhecer coisas da cidade que ela não conhecia, né? Acho que a própria, eu digo por si só que a minha experiência no audiovisual da cidade, assim, me fez conhecer muitas coisas, assim, né? Você vai conhecendo coletivos e tudo mais, assim, né? Acho muito interessante, assim. Como produção daqui já é uma produção que, por si só, ela já tenta... É uma produção que já tenta fugir, né? De uma produção hierarquizada, né? De uma produção de estrelas, né? De uma produção muito mecânica, né? Guarulhos é obrigado, né, a ser assim, né? Esses dias não, faz tempo já. Eu tava conversando com a Joana Dark, né? No mestrado na USP, e aí eu tava uma discussão sobre uma produção de arte, assim, né, independente de verdade, fora de edital, não sei o que lá. Aí todo mundo falando, nossa, que incrível seria, não sei o que lá. E aí a Ju falou assim, não, mas isso a gente faz em Guarulhos desde sempre, né? Tipo, pra gente sempre foi assim, né? Não tem outra conversa. E aí é isso, assim, né? Às vezes a gente tá tão acostumado a viver na merda, né? Que a gente nem se liga o quão heróico é, né? Sobreviver acima de tudo isso, assim, sabe? Eu acho que não tem... eu sempre falo isso, a gente tá muito... tipo, a crise ela não nos afeta porque a gente sempre esteve em crise, né? Sim, né? Eu tenho essa experiência quando eu vou fazer oficina de cinema fora também. E até quando eu fiz matéria de cinema na USP, assim, né? Optativa, assim. O pessoal fala de uma lógica de trabalho lá e eu falo, pô, mas isso aí... Vocês estão pensando em 30 pessoas, eu estou pensando em 4 ou 5, né? Tipo, só para produzir uma imagem, né? É meio muito engraçado, né? A gente... É aquela coisa, o que eu né? acho Tipo, legal, assim... Ui, desculpa ter te cortado, né? O que eu acho legal, eu acho, nesse movimento, assim, guarulhense, é que existe muito uma colaboração, assim, que é difícil ver em outros lugares, assim, Por exemplo, agora eu não estou em Guarulhos, eu estou em Caraguá, já tem um tempo, assim. E eu tenho conhecido uma galera que escreve, que faz fotografia, que existe uma cena, assim, aqui, artística. Mas é uma galera muito, assim, dissociada. E acho que em Guarulhos
E eu estranhei, assim, porque em Guarulhos a gente tem, acho que, uma rede de conexão, assim, que une artistas de várias mídias, assim, com uma, acho que com uma facilidade, não sei, assim, o que tem na água que acho que é diferente de outros lugares, assim, porque aqui é muito desconexo, assim, é muito louco, e com a gente é totalmente outro, assim, acho que todo mundo já meio que ajudou, já meio que já participou de um projeto do outro, e isso rola com uma facilidade imensa, assim, eu acho isso sensacional de nós, assim. Não, e uma coisa que eu acho, até lembrei agora, eu e o Juliano Lourenço, a gente morou junto um tempo, aí eu lembro que é, a gente sempre via a Bruna, a Júlia, o Slim e o Daniel Ferreira, tipo, que eles sempre estavam juntos e o trabalho deles era sempre muito bom, assim, tudo que eles postavam, tipo, uma fotinha que eles postavam sempre era muito da hora, assim, tipo, meu, eles são muito na vanguarda, assim, né, a gente sempre achou vocês a vanguarda de Guarulhos, assim, artística, né, porque vocês faziam coisas que ninguém fazia, coisas que dialogavam muito com o que estava acontecendo fora ainda, né, tipo, e tinha uma sujeira, tá ligado, assim, um peso, assim, né, que não tinha lugar nenhum, assim, eu achava, a gente acha sempre muito da hora, assim, lembrei disso agora, assim, que é desse lance, assim, que era muito de Guarulhos, assim, né, tipo, vocês faziam um trampo, assim, que, tipo, o Slim mesmo, assim, tem um lance, assim, nos vídeos dele, que é só dele, é uma sujeira, assim, Sim. tem um desenquadramento ali no negócio que é muito louco, assim, né? Assim como as suas fotos, as da Júlia e as do Daniel, assim, né? Tem umas coisas assim que muito urbano, muito tenso, né? E cru, tá ligado? Assim, e é muito guarulhense, tá ligado? Assim, é foda. É muito Muito foda. guarulhense. A gente a gente tinha uma época que a gente consumia muito, assim, os movimentos que rolava em São Paulo. A gente era muito ligado então a gente ia em lançamento de exposição de uma galeria de grafite lá no Glicério, assim, então a gente já ia. Então a gente estava sempre muito ligado nesse mundo urbano, assim, de São Paulo, e estava sempre muito atento em Guarulhos, assim, e a gente, toda vez que a gente ia para São Paulo, a gente falava que a gente guarulhava, assim, porque era umas coisas muito nossas, assim, acho que de um mundinho ali do centro, ali daquela coisa ali da matriz, assim, foi uma coisa muito nossa, da sujeira mesmo, que a gente compartilhava ali, com o Edgar também, na Puta, época, a gente esqueci do trocava Edgar, cara. Tinha Edgar ainda. muitas das mesmas referências. Edgar também, né, porque as referências eram muito atravessadas, assim, a gente se inspirava muito nas coisas do Jodorowsky, então era uma puta referência, assim, pra mim, pro Slim, pra Júlia, pra todos nós, assim. E a pichação, o rap, tava tudo um pouco atravessado. E acho que rebateu nos trabalhos de cada um, assim. Era uma galera. A gente era um bonde meio esquisito mesmo. Pode crer. Engraçado. Não, se a gente for pensar aí, então, uma imagem de Guarulhos boa, assim, dos anos 2000 é de vocês, mano. É de vocês. Ai, que legal, é foda isso. Muito bom. É legal saber isso. A gente estava sempre querendo pensar assim em Guarulhos como não sei se não tinha uma coisa muito formada, mas acho que as referências, as coisas que a gente vivia assim, acho que sempre atravessava assim os trabalhos e acho que até hoje assim a gente troca muito essas influências assim da cidade, do subjetivo também, dos afetos, tudo mais.
E fora também esse lance de, tipo, dessa não fronteira, né, entre linguagens, né, tipo, entre a performance, a fotografia, o vídeo, a música, que vão se emaranhando, assim, né? Tipo, não dá pra falar assim que sabe, Slim é cineasta, ou que o Edgar é músico, ou que a Júlia é performer, ou que você é desenhista, assim, é tudo muito, todo mundo faz um pouco de tudo, um trabalho, às vezes, continua no outro, né, uma linguagem, ela se complementa em outra linguagem, é muito da hora, assim, muito, né, como o Juliano diria, né, vanguarda total, isso aí que vocês fizeram. Guarda bom. Não. A imagem de Guarulhos é uma imagem pixelada, distorcida e com legenda, né? É isso aí, mano. Era isso Mas mesmo. acho que tem reverbera, né? Acho que tem uns trampos na Jodô mesmo, assim, né? Acho que no Vermelho tem isso, né? De você... O texto, ele é oral, né? Ele é verbalizado, mas ao mesmo tempo tem essas legendas, né? Que vão tornando o texto do vídeo enquanto uma própria estética própria, né? O texto em si enquanto elemento estético, né? Acho que é uma coisa interessante, assim. Sim, total. Era uma coisa que eu queria ter feito na missa, você não sabe o terço, porque eu acho que teria... Também envolve também a questão da acessibilidade, assim, também, do som e tal. E aí eu fiquei pensando nisso depois, assim, putz, eu deveria ter colocado também. Mas aí já foi, aí vai para os próximos agora também. Não, é da hora pensar, né? Acho que pensar como você verbaliza, como você transforma em texto o som, né? Acho que Sim. até acessibilidade também é uma coisa. Então é isso. Esse foi o papo hoje sobre experimentação, né, no audiovisual. Vou pedir agora uma palavra final dos nossos participantes, né? Do Kuma e da Bruma. E sintam-se livres aí para falarem sobre os filmes, aí fazer um convite, né, para as pessoas assistirem, né, nas respectivas sessões, né. Lembrando que a mostra vai acontecer por uma semana online, dia 24 de outubro até 1º de novembro. Vocês vão ter uma semana para acessar os filmes, definir a própria ordem de sessões, de como vocês vão assistir e tudo mais. A gente tem esse ano a mostra dobrou de número, né? Geralmente a gente tá ali nos 22 filmes, 25 filmes. Esse ano a gente tem 39, né? Incluindo um longa de ficção da Boiro Aberto, né? Que é o Para Miguel com Amor, que é um dos grandes destaques da mostra, né? Que, como a gente veio falando aqui, né? Produzir em Guarulhos já é muito difícil, imagina um longa-metragem, né? Então, fica aí o convite aí para sessões, né? Então, eu vou passar a palavra para nossa turma aqui, né? Nossa turminha de 2 aqui, Kuma e Bruno. Quem vai primeiro? Aí você, Okun. Bom, Dei recado, queria... eu vendo isso aqui, ó. Tá, compra de mim. Acessa o meu Instagram, me contrate, né? Não tenho nada pra vender, cara. Só agradecer aí a conversa, o convite aí, participar da mesa, foi da hora. É sempre bom, né, pensar o cinema para além dessa ideia de mercado de cinema, ou essa ideia do cinema tradicional, né, roteiro, trajetória do herói, ponto de virada e tal, né, mas pensar o cinema na sua profundidade política e estética, né. Eu acho que é fundamental, assim, pensar sobre essas questões aí, quando a gente vai falar sobre cinema, principalmente agora, né, nesse contexto aí de atropelamento aí do fascismo. Queria agradecer a Bruno, o Nelson, pelo papo, foi super bacana. E é isso, queria só convidar aí para assistir o Nuvem Baixa, né, e uma coisa que eu esqueci de falar, que
Eu fiz ele pensando como ser um filme de ficção, né? E aí ele foi selecionado recentemente no festival em Curitiba, chamado Cine Tornado, e falaram assim para mim que não era ficção, era do experimental, ia ficar na categoria experimental. E aqui também está escrito como filme experimental, assim. Agora estou me convencendo aí que é um filme experimental, então vejam aí, nuvem baixa. Obrigado aí. Não, eu só comentando, né? Eu acho que a gente tá comentando de hibridismo, né, das coisas aqui, né? Uma coisa que aconteceu foi isso, né? Acho que tem vários filmes que eles estão num gênero, mas acho que a própria produção e as próprias coisas que vão acontecendo dentro do filme, né? Acho que experimental em si só parece que nesse momento ele já é uma essência da produção de Guarulhos, assim, de certa forma, né? No sentido de experimentar, né? Mas passando a palavra para Bruna. Ai, gente, também só agradeço, assim, pelo convite do Nelson, agradeço por ouvir tantos elogios, assim, do Uma, sempre super motivando, assim, a continuar minha produção, assim, acho que eu me sinto muito honrada, assim, sério, de estar fazendo parte disso, assim, e com tantas pessoas super talentosas, assim, super inteligentes, assim, eu fico muito feliz mesmo. E é isso, assim, acho que é sempre importante a gente pensar nessas manifestações de realmente juntar produções assim da cidade, né? E isso é muito importante assim da gente realmente se fortalecer juntos, assim, porque é isso, independente a gente sempre foi e o que acho que o diferencial mesmo é ter essa colaborativa assim de todo mundo junto mostrar ali a produção e colaborar com as produções e, enfim, de estar sempre ali. Acho que, é isso, eu agradeço, assistam Vermelho, né, que é um curta feito em cativeiro, uma videoarte, videopoesia feita em cativeiro, e é isso. Muito obrigada, gente, pelo convite mesmo. Valeu. Boa noite para vocês. Então, fica aí, né, o convite feito aí, né, para ver os filmes. Então, lembrando aí, acessem, não sei em que lugar vai aparecer aqui embaixo, vai aparecer em cima, mas acesse aí www.mostraguarunensedecinema.com.br e assistam todos os filmes. E lembrando que essa mostra aqui, ela só é possível por isso, né, que a gente comentou que a colaboração entre a classe artística da cidade, né, e desde a primeira mostra sempre teve presente uma ideia de comunidade cinematográfica aqui também, então, tipo, a mostra, como ela não tem nenhum incentivo público ou privado, ela é totalmente feita nisso, né, totalmente feita na base de uma união popular, assim, entre os artistas, entre os fazedores audiovisuais da cidade. Claro que a gente, contra o Cineclube Itinerante, a gente produz e tudo mais, mas a gente sempre está contando com os apoios aí, né? O Kuma mesmo é um cara que já teve presente em várias outras momentos, né? Tanto colaborando quanto exibindo, né? Então, tipo, em Guarulhos a troca é sempre constante, né? A troca é a colaboração, né? Então é isso. Fiquem bem, né? Fiquem bem, e eu não tenho mais o que dizer, então eu me despeço e eu agradeço pelas palavras que foram ditas aqui, né? Sempre bom, né? Sempre bom conversar. Mas é isso. Até.